Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou falar sobre transformações gasosas. E bem, antes de mais nada, antes de começar a aula, se vocês gostarem da aula, peço que no final se inscrevam, curtam, compartilhem. Lembrando também que tem um card aqui que vai aparecer agora, dando acesso a vocês a uma playlist com exercícios aí dessa parte da matéria, para vocês poderem ver as resoluções e estudar, tentando fazer as questões. Ok? E bem, dúvidas ou sugestões podem colocar aí nos comentários, certo? Pois bem, então, falando de transformações gasosas, primeiramente é considerar o que é essa transformação gasosa. Uma transformação gasosa consiste, na mudança de propriedades do gás, de um certo gás, de um certo momento para outro. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho, que é o seguinte: temos um cilindro, tapado por um êmbolo, que pode correr livremente, e no interior desse cilindro, desse recipiente cilíndrico, temos um gás. Esse gás vai ter as seguintes propriedades. A gente viu isso na equação de Clapeyron, que o gás vai ser trabalhado com as seguintes características: pressão, volume e temperatura. Essas três características, que eu estou chamando aqui de zero, para cada um deles, um índice, pois são condições iniciais. Bem, se eu mover este êmbolo, certo? Se eu mover este êmbolo de alguma forma, por exemplo, eu vou baixar esse êmbolo, vou descer ele verticalmente para baixo, de forma que aquele gás vai ocupar, de cara nós já vemos que este gás vai ocupar um volume menor, porque vai ter uma menor região ali ocupada por ele, certo? Daí, com isso, eu acabo tendo mudanças. Por exemplo, como eu tenho uma região menor, vai ocorrer um maior número de colisões entre as partículas que constituem esse gás, certo? Então, aqui eu vou ter novas condições de pressão, volume e temperatura. Essas novas condições de pressão, volume e temperatura indicam que o meu gás sofreu uma transformação, ou seja, uma transformação gasosa. Essa transformação gasosa vai obedecer à equação de Clapeyron, que a gente viu aulas atrás. O produto da pressão vezes volume igual N, número de mols, R, constante universal, e aqui teria um T, certo? Só que o que eu vou fazer? Este T eu vou passar para o outro lado dividindo, tendo a relação desta maneira aqui. Bem, vemos então que do lado da equação temos três grandezas, pressão, volume e temperatura, que se modificam conforme as interações que ocorrem, os fenômenos, os processos que ocorrem naquele gás. Do outro lado temos número de mols, que se refere à quantidade de gás, que se eu pensar uma transformação gasosa de uma certa quantidade de gás, esse valor não se altera. R é uma constante universal ainda, ou seja, é um valor que também não se altera. De forma que isso aqui, NR, vai ser um valor constante, um K. Para N igual a 1, inclusive, este K é a chamada constante de Boltzmann. Mas bem, então temos que o produto pressão-volume divididos pela temperatura sempre me dá um valor constante, sempre me dá o mesmo valor, certo? Com isso, com essa ideia, eu posso dizer que para qualquer situação, para qualquer configuração de pressão, volume e temperatura, eu sempre vou ter o mesmo valor. Então, se eu vou ter sempre o mesmo valor, se tanto P, V quanto T vai ser igual a K, se eu colocar outros valores, os iniciais, eu também vou ter aquele mesmo K. De forma que eu vou ter a seguinte equação, que P, V sobre T, aí seria numa situação qualquer, é igual a P0, V0 por T0, ou seja, uma situação inicial, por exemplo. Em alguns livros utiliza PA, VA, TA, outros utilizam P1 para P2. Aqui eu vou usar P e P0.
certo? Então, o que eu estou dizendo nessa equação? Que o produto pressão-volume pela temperatura do gás, em qualquer situação, vai ser igual a essa mesma relação numa situação anterior ou uma situação posterior, né? Que é a chamada relação geral dos gases. Se eu não mudo a minha quantidade, eu consigo utilizar essa ideia aqui, certo? Tá? De pressão, volume e temperatura. Lembrando que dessas características, a temperatura é a única que tem que estar expressa numa determinada unidade, que é Kelvin. Para isso, basta somar a temperatura em graus Celsius a 273, certo? Então, com a equação geral dos gases, nós conseguimos trabalhar qualquer tipo de transformação gasosa, né? Temos que ter simplesmente as condições iniciais, condições finais e o valor que se pede ali então, né? Ok? Bem, vendo isso, tá? Aqui a equação geral, tá? Para qualquer transformação vai obedecer essa expressão, tá? Só que, claro, tem expressões, certo? Que tem transformações que daí tem certas características, tá? São 4 elas, ok? Que vamos ver aqui agora. Dentre das transformações gasosas, eu vou colocar aqui transformações gasosas, nós vamos ter 3 tipos, né? Melhor, 4 tipos, certo? Mas vamos falar de 3 hoje, tá? Que são as transformações isotérmicas, as chamadas isobáricas e as chamadas isocóricas, né? Claro, isso aqui não foi descoberto tudo de uma vez só, essas leis, ok? Na verdade, as transformações isotérmicas foi trabalhado por Boyle, enquanto as isobáricas e isocóricas por Gay-Lussac, tá? Mas o que nós temos dessas 3 transformações relacionadas com a equação geral? A ideia de iso é a ideia de igual, tá? Quando a gente fala em térmica, a gente se remete à temperatura. Bárica, de barômetro, pressão. E isocórica, volume. Muitas vezes aparece essa isocórica como sendo isovolumétrica, né? Mas bem, qual é a ideia de cada uma, né? Uma transformação isotérmica é uma transformação onde a temperatura vai ser constante. Uma transformação isobárica é uma transformação onde a pressão vai ser constante. E isocórica, onde o volume vai ser constante, né? E como é que eu vejo isso aqui, por exemplo? Certo? Bem, uma transformação isotérmica, eu tenho a temperatura constante. Se eu tenho a temperatura constante, T e T0 são iguais. Bem, se eu tenho valores iguais dos dois lados da equação, eu posso cortar eles de forma a ter simplesmente PV igual a P0 V0, por exemplo. Tá? Claro, eu não preciso decorar esse monte de fórmulas que vão aparecer aqui, pois eu tiro tudo dessa equação geral, que é tudo tirado da equação de Clapeyron. Então temos uma expressão para trabalhar aí, né, na verdade. Certo? Mas, bem, isso aqui por quê? Porque como eu tenho o mesmo T dos dois lados, corta T, sobrou. Para uma isobárica, a mesma lógica. Só que como a pressão é constante, eu vou ter V sobre T igual a V0 sobre T0. E para V, a mesma situação. P sobre T igual a P0 sobre T0. Né? Então, eu tenho essas 3 formas. Existe a 4ª transformação, que é a chamada transformação adiabática, mas aí eu vou comentar ela quando for falar da 2ª lei da termodinâmica e da 1ª, principalmente. Tá? Isso aí fica no vídeo próximo vídeo, certo? Então, o que eu tenho aqui? As 3 transformações que correspondem a essas propriedades do gás, isotérmica, isobárica e isocórica, tá? Todas elas, suas relações são retiradas da equação geral dos gases, né? Claro, isso aqui foi trabalhado anteriormente, pois não se sabia desse tipo de relação que eu tinha no gás, né?
Charles Boyle e Gay-Lussac, que encontraram essas relações, vieram antes, né, de Clapeyron entrar com essa equação. Né? Mas, bem, uma transformação isotérmica vai consistir numa transformação onde a temperatura não muda. Eu poderia pensar nesse sistema aqui, onde o êmbolo está descendo, tá? Mas descendo tão devagar que ele está sempre em equilíbrio com o ambiente. Então a temperatura sempre se mantém a mesma. De forma que eu vou diminuindo o volume e aumentando a pressão. Tá? Uma transformação isobárica, sempre a mesma pressão, eu posso muito bem pensar, se eu fosse ver nesse diagrama aqui, eu teria que estar fazendo dois processos. Estou diminuindo o volume enquanto eu resfrio o gás para que a taxa de colisões que as partículas têm com as paredes se mantenha a mesma. Né? Então eu teria que ir resfriando enquanto o volume diminui. Tá? Isocórica, bem, eu não faria isso aqui, eu manteria o êmbolo fixo, pois o volume teria que ser constante, certo? Mas bem, onde é que mais aparece esse tipo de transformação? Principalmente em questões envolvendo gráficos, principalmente gráfico pressão por volume. Tá? Gráfico pressão em função do volume. Aqui não interessa as unidades, mas sabemos que é pressão e volume. Né? No sistema internacional, Newton por metro quadrado, volume metros cúbicos, mas muitas vezes pode aparecer em ATM, pressões atmosféricas, certo? No diagrama pressão por volume, tá? O que nós temos? Uma forma de representar o comportamento de algum gás, né? Se eu estou expandindo, se eu estou aquecendo, se eu estou esfriando, comprimindo, mas eu vou representar isso tudo neste gráfico pressão contra volume, certo? Bem, dentro deste gráfico, vou fazer o seguinte diagrama. Para um gás, é importante sempre nós darmos a direção das transformações, pois a pressão eu posso aumentar ou diminuir, assim como o volume. É diferente de um gráfico de distância por tempo, não tem como ter um tempo negativo, então só tem uma direção, né? Não, aqui eu posso ter várias. Então eu vou fazer este diagrama aqui, esse caminho, tá? A seta aponta de A para B, de B para C e de C novamente para A. Tá? Uma transformação que ocorre dessa forma, sempre retornando para o mesmo ponto, uma transformação periódica, a gente chama de uma transformação cíclica. Né? Bem, vamos analisar aqui o que está acontecendo. Eu vejo que de A para B, eu tenho uma mudança, pensando aqui, ó. Aqui eu vou chamar de volume V, 0, e aqui P0. Tá? Eu vejo que de A para B, eu tenho uma mudança de pressão, de P0 para P. Só que o volume se manteve o mesmo. Eu não tive alteração do volume. Então, se eu não tive alteração do volume, eu posso dizer que de A para B, eu tive uma transformação isométrica, isovolumétrica, tá? Ou isocórica também. Pode aparecer esses três termos, volumétrica. Certo? Pois o volume não variou. Se eu sei que a transformação é isovolumétrica, eu posso utilizar a expressão P sobre T, P0 sobre T0, por exemplo. Ou entrar direto na equação geral dos gases, mas entender que como a temperatura é a mesma, eu posso cortar os valores. V é igual, eu posso cortar os valores de V. Né? Bem, de B para C, tá? Claro, não está claro aqui, a questão teria que dar alguma informação, mas vemos que a pressão diminui à medida que o volume aumenta. Então, veja, eu tenho uma diminuição do meu volume de B para C, enquanto eu tenho um aumento, uma diminuição da pressão com aumento do volume. Isso acontecendo, eu posso dizer que é uma transformação isotérmica. Tá? Mas para isso eu tenho que dar um nome para essa curva de B para C. Essa curva de B para C é a chamada isoterma. Aqui que uma isoterma é uma curva
de uma respectiva transformação isotérmica. Tá? Então, eu vendo essa configuração, uma pressão diminuindo com o volume aumentando, né, eu posso dizer que de B para C eu tenho uma transformação isotérmica. Tá? E daí vai valer a equação PV, P0, P0. Tá? Aqui, ó, eu vejo que nesses dois, enquanto se dividem, eu tenho proporções diretas. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Aqui, a relação é inversa. Quanto maior a pressão, menor o volume. Eu tenho uma compressão, uma expansão acompanhada de uma redução de volume. Tá? Uma transformação, então, isotérmica. Certo? Depois a gente vai voltar para ela. E bem, de C para A, né, fechando o ciclo, olha só, quem não muda dessa vez é a pressão. Né? Então, temos uma isobárica. Tá? Valendo, então, a relação valendo a relação V sobre T igual a V0, T0. E aí, um exemplo onde eu tenho, né, as três transformações dentro de um ciclo. Tá? Algumas questões perguntam para calcular ou encontrar, identificar os tipos de transformações que eu tenho aqui, entender o que acontece de um ponto a outro, certo? Ver que nessas duas transformações isovolumétrica e isobárica, o que eu tenho é aumento de volume com aumento de temperatura ou vice-versa. Aqui, aumento de pressão com aumento de temperatura. A única situação onde eu tenho uma situação inversa, uma relação inversa, é na isotérmica. Quanto mais pressão, menos volume, ou vice-versa. Certo? E também a questão do cálculo, que é utilizando a equação geral dos gases. Mas aí vocês têm a lista da playlist de exercícios aí para vocês tentarem praticar. Ok? E bem, um último ponto falando das transformações isotérmicas. Tá? Vou fazer aqui nesse espacinho que sobrou. Mas, se eu tiver, por exemplo, pressão por volume, claro, não pode só ter este gráfico aqui. Esse é o principal. Mas podem aparecer gráficos com outros valores nos eixos, né? Com outras variáveis aqui no eixo. Mas aí cabe a interpretação, né? Ver qual deles é constante para ver se eu consigo identificar a transformação aí. Ok? Mas bem, numa transformação pressão por volume, ok? Pode aparecer algo assim. Por exemplo, que seriam identificadas, na verdade, duas transformações. Pensando, né, não é nem a questão de um mesmo gás, na verdade, porque essas equações de Clapeyron, as transformações gasosas, mostram que o gás se comporta independente do tipo que seja, né? Bastando apenas a quantidade, ok? A quantidade em mols, né? Mas, veja, se eu tenho duas situações, tá? Aqui eu vou botar um A, eu vou chamar de A', aqui B e aqui B', tá? São duas transformações distintas. Eu vejo que essas duas transformações são duas transformações isotérmicas. Claro, a questão deveria informar que isso são isotermas, né? Isotermas que eu darei o nome de TAB, ou melhor, T1 e T2, tá? O que é isso aqui? São as temperaturas onde essas transformações trabalham. Pois eu dizer que a transformação é isotérmica não significa dizer que não existe a temperatura. Não, ela existe, mas é sempre a mesma. Então, essa transformação de A para B está num regime de temperatura. T1, por exemplo, está trabalhando a 300 graus Celsius. Essa T2, né, está trabalhando em outro regime de temperatura. Que a ideia é mais qualitativa, eu saber se vai ser maior ou menor. Né? Quanto mais, vamos dizer assim, né, pensando o gradiente aqui em direção a P e V, a diagonal superior para cima, nessa direção eu tenho um aumento de temperatura. Tá?
no gráfico. Então, eu tenho essas duas transformações isotérmicas, tá? Só que essa transformação AB vai trabalhar no regime de temperatura menor do que a linha B'. Então, aqui, por exemplo, eu posso dizer que toda essa linha está trabalhando a 300 Kelvin, tá? Temperatura em Kelvin. Essa aqui, eu poderia afirmar, então, que seria 600, por exemplo. Né? Só que, claro, é sempre aquele mesmo valor. Eu vou acabar cortando esse 300 dos dois lados aqui e esse 600 dos dois lados aqui. Né? Mas, cada um eu trabalharia independente uma da outra. Para entender que eu posso ter várias transformações isotérmicas no mesmo gráfico. Certo? E, bem, de transformações isotérmicas, pessoal, ou transformações gasosas, no sentido utilizando apenas a equação geral dos gases, era isso. Né? Claro, vai vir mais vídeos explicando daí as transformações adiabáticas, falando do trabalho, da energia interna, da questão da primeira e da segunda lei da termodinâmica, ok? Então, bem, se eu ajudei vocês de alguma forma, como falei, se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem. Dúvidas ou sugestões podem colocar aí nos comentários. E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!